E se houvesse uma abordagem da psicoterapia que permitisse às pessoas de fé católica buscar um tratamento sem se preocupar com as questões típicas da psicologia que vão contra os valores da igreja? Olha, esse é um dilema incrivelmente real, né? E bem urgente. Muito urgente. Porque imagina a cena, a pessoa toma coragem, senta lá no sofá do consultório para falar de uma crise no casamento e em 5 minutos o profissional sugere que os valores católicos dela são só repressão. Exatamente. Fica parecendo que a pessoa tem que escolher entre cuidar da saúde mental ou manter a própria bússola moral. E quem tenta conciliar as duas coisas sempre esbarra nesse obstáculo, sabe? Pois é, as pessoas chegam com angústias reais e dão de cara com esses vieses clássicos de Freud ou de Jung. Com certeza. É muito comum achar terapeuta que enxerga a doutrina católica tipo um mecanismo patológico mesmo, de recalque. E o perigo é quando o tratamento conduz a resoluções que ferem a fé, né? Tipo, sugerir divórcio como saída rápida. Isso. Ou propor coisas sobre sexualidade que são totalmente incompatíveis com a moral cristã. Aí o paciente recua. E recua porque o tratamento ataca a base de quem ele é, né? Então a missão da nossa análise de hoje é justamente explorar o trabalho de Gustavo Almeida para entender como tratar a mente sem ferir a alma. Perfeito. E a regra fundamental que o conteúdo estabelece logo de cara é que não adianta focar em folhagens superficiais. Tem que ir direto na raiz. Exato, direto na raiz. E para fazer isso, a obra do Dr. Gustavo mapeia primeiro de onde vêm essas angústias todas. Não é só o estresse moderno, sabe? As causas reais do sofrimento estão em 3 fatores bem profundos. Que seriam quais? Os afetos desordenados, as feridas de autoimagem e os traumas. Tá, vamos destrinchar isso para quem nos ouve. Quando a gente fala de afeto desordenado, o que isso significa na prática? Um afeto desordenado é basicamente um desejo ou um medo que saiu do lugar dele e tomou o controle, entende? Nossa, dá um exemplo disso. Tipo alguém que trava a própria carreira por uma necessidade doentia de aprovação, mas mentalmente diz que isso é só humildade cristã. Ou o medo do fracasso que transforma a pessoa num controlador obsessivo dentro de casa. Caramba, o afeto dita a regra e afasta a pessoa do amor real, né? Exatamente. E o mais surpreendente dessa discussão é que a gente está falando de psicologia moderna, mas a resposta para ordenar esses afetos já estava lá no século XVI. Olha só. Sim. O trabalho de Gustavo Almeida traz a figura de Santo Inácio de Loyola, um santo que desenvolveu exercícios para fortalecer a alma e que, sem saber, antecipou que no século XX viria a base da terapia cognitivo-comportamental. E da logoterapia de Viktor Frankl também. A genialidade de Santo Inácio foi entender a mecânica da mente humana. Ele estruturou os exercícios espirituais num processo de 4 semanas para mapear o que acontece lá dentro. Mas não são semanas do calendário, né? Não. São fases de desenvolvimento. A primeira semana, por exemplo, é a reforma, a purificação. Que deve ser a parte de olhar bagunça. É o momento de olhar no espelho e reconhecer a própria desordem, os vícios, sabe? Encarar a própria sombra. Aí vem a segunda semana, que é a conversão. Baseada na imitação de Cristo, certo? Sim. A segunda semana expande o conhecimento relativo a Cristo e entende o que ele deve fazer. Isso. A pessoa limpa o terreno e escolhe um novo padrão de comportamento. Ela substitui o modelo disfuncional pelos valores de Jesus. Faz todo sentido. E a terceira e a quarta? A terceira é a confirmação, focada na união com a paixão de Cristo para ensinar a resiliência diante da dor. Aceitar que mudar dói. Nossa, abraçar a cruz mesmo. Exato. E a quarta semana é a transformação, espelhada na ressurreição, trazendo a vida plena e uma alegria madura. E tem uma ferramenta técnica dele que o material ressalta muito, que é o diário dos exercícios, o exame de consciência diário. E, olha, não é devagar sobre a vida no fim do dia, né? Não, é algo bem metódico. Serve para capturar as moções da alma, aqueles impulsos sutis de consolação ou de desolação. É tipo um painel de controle para ajustar a rota. E é depois de construir essa base que a obra apresenta de fato Gustavo Almeida. Como psicoterapeuta católico que junta tudo isso. Sim,
E a abordagem que ele usa é a hipnose clínica multidisciplinar. Que é uma mistura bem inusitada, né? Muito. Tem Dave Elman para acesso rápido ao subconsciente, Milton Erickson para reprogramar com metáforas, o Dr. Peter Levine na liberação da carga do trauma e o Viktor Frankl para o sentido do sofrimento. Tudo amarrado nos exercícios de Santo Inácio. De forma super rigorosa. Tá, mas colocando isso no chão do consultório, como o tratamento funciona nesses 3 pilares que o conteúdo menciona? Então, o primeiro pilar são as causas, que são as raízes, os episódios do passado reprimidos. O segundo são os gatilhos. Que seriam as coisas do dia a dia. Isso, um tom de voz do chefe, uma expressão do cônjuge que o cérebro associa à causa antiga e dispara a dor. E o terceiro pilar são os padrões de repetição automática. Que é como a pessoa reage, né? Exato. Aquela explosão de raiva ou autossabotagem para lidar com um gatilho. É um ciclo. A causa fere, o gatilho cutuca e o padrão é o grito. E aí entra a hipnose para quebrar isso. Com certeza. A hipnose vai lá no passado ressignificar as causas, tira o peso da memória. Depois, dessensibiliza os gatilhos para não disparar mais o alarme. E por fim, reprograma os padrões automáticos. E isso me lembra a metáfora da erva daninha que o conteúdo traz, que é perfeita para explicar por que tanta terapia empaca. Tratar só a ansiedade ou vício com lógica é tipo usar a tesoura para podar as folhas de uma erva daninha. Fica limpo por uma semana, mas a raiz continua intacta. E a raiz sempre ganha. Sempre. Ela cresce de novo. A hipnose atua indo no subconsciente para arrancar essa erva pela raiz. Definitivamente. Mas aí vem uma dúvida. A raiz não está flutuando na mente, ela está cravada no corpo. Como o corpo reage quando você arranca essa raiz? O corpo guarda muita dor. É aí que o método traz a experiência somática do Dr. Peter Levine. O trauma não é só memória psicológica, é carga de energia biológica. Tipo os animais na selva que tremem depois de fugir de um predador, né? Exatamente. Eles descarregam a adrenalina e voltam ao normal. O ser humano reprime isso por medo ou convenção social. Aí a energia congela no sistema nervoso. E a experiência somática dissolve esse congelamento. Mas o trabalho de Gustavo Almeida diz que isso fica absurdamente potencializado sob transe hipnótico. Por quê? Porque o transe contorna o fator crítico da mente consciente. A pessoa para de racionalizar ou ter vergonha. O corpo ganha permissão total para finalizar a resposta de sobrevivência que ficou presa. Entendi. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui porque o conteúdo fala de acolher e empoderar a criança interior no transe. Para quem é leigo, não soa místico demais? Um adulto num consultório conversando com a própria versão criança. Soa místico para muita gente, mas é puramente neurociência. A criança interior é só um nome clínico para parte da rede neural que ficou retida no trauma. Ah, interessante. O tempo não existe para o subconsciente. Sabe, as camadas profundas do cérebro não sabem a diferença entre uma memória intensa e o presente. O cérebro acha que o trauma está acontecendo agora. Isso. Então o adulto de hoje, no transe, acessa essa rede neural e informa a biologia que o perigo já acabou. Transmite segurança. E aí vem as descargas somáticas. Tremores, suor, suspiros profundos. Que não são fraqueza emocional, mas a biologia expulsando a energia, potencializando a libertação dessa criança interior. Mas, mudando para uma erva daninha que atinge muito quem tem vida de fé, a culpa costuma ser uma barreira gigantesca, né? Gigantesca. A culpa paralisa. Mas o trabalho do Dr. Gustavo faz uma distinção vital entre culpa tóxica, ou excesso de escrúpulos, e a contrição católica real. Elas parecem iguais por fora. Parecem, mas a raiz é oposta. A culpa tóxica nasce do ego, do foco na própria perfeição. O pensamento é tipo, eu sou um inútil e Deus vai me esmagar. O que gera medo e fere a alma. Exato. Já a contrição católica é focada no amor a Deus. O pensamento é, puxa, eu entristeci quem eu amo. Como eu reparo isso? Ela transforma e liberta. Mas na clínica, como se resolve essa paralisação pela culpa? Através do perdão. Perdão de si mesmo e dos outros sob hipnose, para o subconsciente soltar essa necessidade de punição. E tem um detalhe físico incrível aí. A mão no peito. Isso.
Santo Inácio orientava a botar a mão no peito no exame de consciência. A obra do Dr. Gustavo associa isso à experiência somática e à propriocepção. Que é o GPS interno do corpo. Exatamente. A mão firme no peito dá suporte a esse GPS na área do coração, comunicando segurança para o sistema nervoso. E ancorado pela hipnose, isso vira um botão de regulação rápida para o corpo. O que gera um efeito dominó lindo, porque tratar a culpa transforma ela em contrição genuína, que conduz a um ótimo exame de consciência. E esse exame leva a pessoa a uma excelente confissão sacramental. Restaurando o estado de graça, o que devolve a possibilidade da comunhão eucarística contínua, fortalecendo a base da pessoa. E essa base nos leva às 3 convicções poderosas que o conteúdo apresenta, que curam a autoimagem e libertam dos medos. A primeira é a identidade, focada no Gênesis, a certeza de que somos imagem e semelhança de Deus. O valor não está nas falhas do passado. E a segunda são os princípios e valores, né? Que constroem integridade, ser a mesma pessoa em qualquer lugar, na frente de qualquer um. Fim da divisão interna. E a terceira é o propósito. O céu, a plenitude, o legado. E tem aquela reflexão maravilhosa da abordagem do último suspiro de vida. Todo mundo vai morrer. É inevitável. Mas encarar a morte em plenitude com um propósito de chegar ao céu altera a química de hoje. Quem é apaixonado por onde vai chegar, não teme o caminho. Liberta de todos os medos seculares. E junta tudo, a identidade clara, a integridade, a visão da morte. Isso trate de ver as feridas de autoimagem e os traumas. Mas e depois, quando a raiz é tirada e a graça é restaurada? Aí é o processo de melhoria contínua. Com os afetos ordenados, a energia que era gasta lutando contra a ansiedade sobra para viver o dia a dia. E para manter a mente esvaziada, o material aplica aquelas metodologias de produtividade, como o diário em tópicos e o sistema Arte de Fazer Acontecer. Parece mundo corporativo, mas a aplicação é puramente espiritual. Verdade. Você não consegue ouvir a voz de Deus ou as moções de Santo Inácio se a sua cabeça está berrando de ansiedade por causa de uma conta de luz atrasada. Com certeza. O método associa a organização moderna ao diário de Santo Inácio. E para costurar tudo isso, o trunfo do Dr. Gustavo Almeida é justamente associar cada etapa da hipnose clínica e da experiência somática às semanas de purificação, conversão e transformação do santo. É um trabalho magistral. É eficiente, rigoroso na ciência e atende perfeitamente as pessoas de fé católica. Obedece a todos os valores da Igreja e trata de verdade as feridas do corpo, da mente e da alma. Fica claro que não precisa escolher entre a saúde mental e a bússola moral. E para quem acompanhou essa nossa conversa de hoje, eu deixo a pergunta exata que o conteúdo propõe: de quantas maneiras a vida pode ser mais feliz e plena com a mente e a alma em paz?